Olá, amigos queridos. É uma alegria estarmos todos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus Cristo. E hoje a nossa alegria é maior porque nós vamos receber o nosso amigo do coração, Jano Alves, da União das Mocidades Espíritas de Niterói, da UMEN, que vai nos brindar com o tema Obsessão e Pandemia. Nós escolhemos como abertura, nesse dia de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier, a lição de número 92, cujo título é Madalena. Disse-lhe Jesus, Maria, ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. Isso está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16. Diz o benfeitor, dos mais significativos fatos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos. Fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua luz do Evangelho Redentor. Vamos agora, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos em prece. E vamos dizer assim, Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, amigos espirituais que com certeza se encontram ao lado de cada um de nós neste momento, nós agradecemos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, revivendo o legado de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Gratidão, Senhor, pela casa, gratidão pela saúde, gratidão pelo trabalho, gratidão pelos filhos que nos enviastes,
e gratidão também por aqueles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui neste momento, nossos pais. E o que pedimos, Senhor, com muita humildade neste momento, é que tanto nossos corações quanto nossas mentes estejam abertos e em sintonia para que possamos extrair dos ensinamentos que serão trazidos até nós nesse dia de hoje a melhor parte. Ampara também, Mestre amado, o nosso irmão Jano, que com tanto amor preparou o estudo que nos traz nesse dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá a todos. Vamos conversar sobre o tema que foi proposto, pandemia e obsessão. Antes de iniciarmos a exposição, é necessário esclarecer que quando conversamos a respeito de algum tema emergente, como este que vamos abordar nesse momento, há sempre o risco de chegarmos a conclusões que são transitórias. Com a evolução dos conhecimentos, com mais elementos para que possamos julgar com mais clareza, pode ser que algumas impressões se modifiquem. O nosso papel será o de trazer aquilo que a doutrina espírita nos apresenta e estabelecer as ilações que sejam lógicas. A autoridade da doutrina espírita, ela está baseada em 3 elementos. O primeiro deles, na lógica das informações que são prestadas, na universalidade do ensino dos espíritos e na possibilidade de nós mudarmos o nosso entendimento à medida que novas informações surjam. Então, vamos iniciar esse trabalho. Vamos compartilhar algumas telas para facilitar essa exposição. Então, como é do conhecimento de todos, estamos em meio a uma pandemia iniciada em dezembro de 2019 na China e que se espalhou por todo o mundo, a epidemia da Covid-19. Nós vamos conversar aqui sobre alguns aspectos. Primeiro, se existe, relação entre as questões obsessivas e as pandemias, e essa em particular, mas quando falamos sobre isso, há duas abordagens. Uma, primeiro, da obsessão como um possível fator predisponente de epidemias e pandemias, e depois sobre a obsessão como consequência dessa enfermidade ou dessas enfermidades, dessa situação, essa calamidade que é uma pandemia. Primeiramente, conversando sobre a obsessão como um possível fator predisponente de epidemias. Cabe nos perguntar se seria plausível supormos ascendentes espirituais nos fenômenos da saúde coletiva. A esse respeito, devemos recorrer ao Livro dos Espíritos, na parte 2ª, que fala do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. No item Ação dos Espíritos nos Fenômenos da Natureza, particularmente as perguntas 536 a 540. Quando Kardec nos fala da intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza, estamos falando das ciências da natureza, que seriam da química, da física, da biologia, da astronomia. Então, Kardec interrogará os espíritos sobre a intervenção dos espíritos na área da química, da física, da biologia, da astronomia e possivelmente de algumas outras ciências
correlatas. Muito bem. Na pergunta 536, Kardec interroga aos espíritos: são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Kardec continua: esses fenômenos objetivam sempre o homem? E a resposta dos benfeitores: às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio, da harmonia das forças físicas da natureza. Dando continuidade, Kardec pergunta ainda: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E os espíritos respondem: mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. E, por fim, Kardec pergunta: a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Vejamos que aqui Kardec interroga os espíritos sobre fenômenos da natureza, fenômenos climáticos, como, por exemplo, as próprias tempestades. E a resposta dos espíritos, as respostas, nos dizem que não poderia ser de outra forma. Esses fenômenos contam com a participação de espíritos, de mentes. Por quê? Porque Deus não atua diretamente sobre a matéria. Quem atua sobre a matéria é o espírito. A matéria é o laço que prende o espírito, sobre o qual o espírito atua, do qual ele recebe a influência. Só que os homens fazem isso, ou melhor dizendo, os espíritos fazem isso sob o influxo divino. Então, aqui nesse quadro, nós vamos resumir exatamente isso que nós estamos falando. Existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Deus é a inteligência suprema, causa de todas as outras coisas. Se é causa de todas as outras coisas, o Espírito e a matéria são criações de Deus. O Espírito é o elemento inteligente do universo. É o elemento ativo. A matéria é um elemento passivo, a ação dos espíritos. Quando um espírito age, ele age através da matéria. Sem a matéria, ele ficaria totalmente isolado. Quando um espírito se comunica com outro, porque ele emite as ondas do pensamento através da matéria. Se o outro retorna esse pensamento, ele recebe essa influência através da matéria. Dessa forma, o espírito atua sobre a matéria e recebe as influências da matéria. Deus não exerce ação direta sobre a matéria, conforme nós podemos ver na pergunta 536b do Livro dos Espíritos e também em outros locais da codificação. Mas Deus atua sobre o espírito. Quando Jesus diz que faz a vontade do Pai, nada mais significa isso, de que sofre um influxo de Deus. Então, nesse processo, o espírito ele é co-criador com Deus. Ele atua sobre a matéria, criando tudo o que nós conhecemos no mundo. Na verdade, não é exatamente uma criação, mas uma transformação daquilo que Deus criou.
A matéria sai das mãos de Deus na forma do fluido cósmico universal. Todas as transformações vão ser operadas pelas mentes espirituais. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos esclarece que sobre essa matéria original, fluido cósmico universal, sob a influência do Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, que nós chamamos então da cocriação. Nós temos a cocriação em grau maior. Quando nós vemos as estrelas, os planetas, as galáxias, tudo isso é transformação operada pelas mentes divinas na matéria elementar produzida por Deus, criada por Deus. Mas lembrando, Deus não atua diretamente na matéria, isso é a ação dessas mentes poderosas, espíritos puros que se dedicam a esse trabalho. Mas nós também temos capacidade criadora em grau menor. Quando nós pensamos, nós criamos com o nosso pensamento, damos vida a essa matéria, uma vida transitória, temporária, factícia. E isso, nesses nossos pensamentos, podemos criar imagens, cenas, objetos positivos de qualidade superior, de conformidade com a qualidade do nosso pensamento, ou ao contrário, podemos fazer criações que são terríveis, que vão nos causar perturbação. Quando falamos, então, da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, até o momento falamos sobre ações que dizem respeito à física, talvez à química, à astronomia, mas do ponto de vista da biologia, né? Será que nós podemos ter algum tipo de influência? Porque quando falamos da questão da pandemia, estamos falando de uma ação em fenômenos biológicos. Mas antes disso, apenas, vamos voltar à questão da influência sobre a matéria, sobre os efeitos dos fenômenos na física. Quando recorremos ao livro Ação e Reação, no capítulo 1, parágrafo 21, o Druso, o diretor da Mansão Paz, recebia André Luiz e Hilário e havia uma grande tempestade acontecendo fora daquele ambiente da Mansão Paz. Isso, lembrando, nós estamos falando de uma coisa que estava acontecendo no mundo espiritual. Então, uma tempestade acontecendo no mundo espiritual. Tempestade nos moldes do que nós conhecemos das nossas tempestades. Mas como a matéria que constitui o mundo espiritual é uma matéria diferente da nossa, são fluidos espirituais, ali havia uma grande tempestade envolvendo esses fluidos. E dizia que hoje somos defrontados por grande tempestade magnética. E muitos caminheiros das regiões inferiores, aqueles espíritos que habitam essas regiões, são arrebatados pelo furacão como folhas secas no vendaval. No livro Obreiros da Vida Eterna, se refere também ao fenômeno das tempestades no mundo espiritual, quando relata o episódio em que passariam os desintegradores etéricos. Quem quiser mais detalhes pode recorrer ao livro. Ele explica que o trabalho desses desintegradores evita o aparecimento das tempestades magnéticas, quais aquela relatada na Ação e Reação. Mas essas tempestades surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Assim como as nuvens friccionando umas sobre as outras geram eletricidade, geram os relâmpagos, né? Também no mundo espiritual, o magnetismo dessas emanações acumuladas geram também essas tempestades, mostrando então que realmente a ação dos espíritos pode aqui nesse caso não ser uma ação consciente, uma ação inconsciente, mas existe a ação dos espíritos sobre a matéria.
na aglomeração desses espíritos se formam as tempestades. É possível também que as nossas tempestades, que ocorrem no plano material, guardem relação com a presença de espíritos que são conduzidos, talvez, sem terem consciência do que fazem, né, por mentes superiores, para que esses fenômenos possam ocorrer. E é isso que está respondido a Kardec pelos benfeitores espirituais na pergunta que nós apresentamos anteriormente, que fala sobre a questão das tempestades. Também no nosso plano, a ação dos espíritos sobre os elementos na constituição de um fenômeno climático fica muito evidente na passagem de Jesus, quando Jesus aplaca a tempestade. Ou seja, ocorria uma grande tempestade e Jesus determina que aquela tempestade se encerrasse e ela se encerra. Seja Jesus pela sua própria ação ou determinando que os seus auxiliares espirituais o fizessem, eles interferem num fenômeno da natureza. Então fica muito claro que realmente os espíritos podem atuar nos fenômenos da natureza. Mas voltamos a dizer, né, isso do ponto de vista da física. Vamos ver nas questões biológicas. Para isso, vamos recorrer a algumas outras obras. Primeiro, no livro Os Mensageiros, quando André Luiz vai ao campo para um repouso junto com Aniceto, e no meio do caminho, ele, Vicente, Aniceto se dirigindo ao campo para repouso, André Luiz se impressiona com o que observa nas aglomerações humanas. E o Aniceto esclarece: estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? E ele mesmo responde: são nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos de acordo com os princípios com o princípio das afinidades. Vejam que aqui Aniceto evidencia para André Luiz as manchas que são constituídas por bactérias, bactérias mesmo, como nós conhecemos. Mas, logo em seguida, ele pede para que André Luiz prestasse atenção no outro fenômeno. Observe os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros que havia nos edifícios e em outras localidades. E ele esclarece: são zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídas por elas mesmas. Esses monstros a que ele está se referindo são larvas mentais. Ou seja, Aniceto primeiro mostra as nuvens de bactérias que envolvem os encarnados, mas também mostra as nuvens de vibriões fluídicos, de larvas fluídicas, que também envolvem o homem. E a demonstração de que ele está falando de duas coisas distintas está aqui. Ele diz assim: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Então, ele traça um paralelo que ocorre, né, com as bactérias no plano físico e essas larvas mentais que ocorrem na nossa vida mental. No outro livro, no André Luiz, Missionários da Luz, André Luiz observa essas larvas mentais, esses vibriões, numa reunião de desenvolvimento mediúnico. Então, havia um jovem que estava em desequilíbrio na área sexual, trazia esses bacilos consumindo a energia, né, do seu centro genésico, inclusive destruindo as células reprodutivas. Mas são bactérias, vibriões, larvas, há várias expressões para se referir a essas criações mentais que têm uma vida factícia, né, transitória, conforme nós falamos, mas que são produções mentais, mas que têm uma influência sobre o organismo do
do indivíduo. Depois ele mostra também numa senhora que tinha o hábito de se alimentar de forma exageradamente, num outro que é um etilista, mostrando diferentes tipos de vibriões mentais assediando essas pessoas. Bem, ele diz o seguinte: qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado. Quer dizer, esses elementos que são de uma produção mental, que se alimentam da matéria mental inferior, eles se multiplicam como bactérias e também permitem o contágio, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Então, indivíduos com afinidade mental se atraem, se aproximam e há esse contágio. Semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores e sugar-lhes a substância vital. Vejam, essas criações mentais sugam a energia do encarnado e o desencarnado, no processo de imantação, capta essas energias que eles tanto desejam por gostarem de estar ligados à matéria. Muito bem, mas isso poderia ter alguma participação na formação ou na criação de enfermidades no plano físico? Aqui vamos recorrer a Bezerra de Menezes, através de Valdo Franco, no livro Em Nome do Amor, no capítulo intitulado Cristãos Decididos. Ali diz assim, Bezerra de Menezes diz assim: periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Aqui, então, o nobre espírito de Bezerra de Menezes nos diz que, de acordo com o nosso estado mental, das comunidades, das populações, da humanidade, nós podemos vitalizar vírus que dão origem a pandemias destruidoras. Esse livro é da época de outra pandemia, referia-se a esse episódio, a gripe asiática, SARS-CoV-1. E na mesma mensagem ele diz que as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios à manifestação de pandemias desta e de outra natureza. Vejamos que o estado mental das populações favorece a vitalização de micro-organismos, gera um estado propiciatório para que se manifeste a enfermidade. Provavelmente, se esse estado de espírito é compartilhado por muitos, favorece, então, a disseminação desses mesmos elementos. A nossa conclusão inicial é a seguinte, que a mente humana, encarnada, desequilibrada, ela pode vitalizar micro-organismos que provocam enfermidades, epidemias e pandemias, baseado nas informações mais recentes dos espíritos, mas também com base naquilo que Kardec já havia nos esclarecido. Mas precisamos perguntar, qual a participação da obsessão nisso? Porque nós estamos falando da mente encarnada. Ficou demonstrado aqui que o pensamento oferece as condições para o crescimento de bacilos fluídicos, assim como também contribui para vitalizar micro-organismos no plano material, não só no plano espiritual, mas no plano material. A relação entre os encarnados e os desencarnados, os fenômenos das obsessões, qualquer tipo de imantação espiritual, se dá pelo pensamento. Se a produção desses micro-organismos, tanto no plano espiritual quanto material, se dá pelo pensamento, e os processos de imantação têm como base o pensamento, fica assim estabelecida a ligação entre essas companhias espirituais, dos indivíduos e das coletividades, e a maior ou menor proteção ou vulnerabilidade ao surgimento de enfermidades infecto-contagiosas, fluídicas e físicas. Uma questão de lógica. Mas, com isso, nós não desejamos menosprezar a importância do papel da higiene na prevenção dessas enfermidades. Uma prova disso é que os cuidados para evitar o contágio diminuem o risco de pessoas contaminadas.
Nós também não consideramos correto afirmar que essas influências espirituais sejam condição indispensável para o surgimento das doenças. Os próprios encarnados por si sós podem produzir isso pelo seu estado mental. Então, nós podemos dizer que os encarnados, encarnados e desencarnados, são igualmente espíritos, possuem igual potencial de criação mental no bem ou no desequilíbrio. Porém, qualquer participação dos desencarnados nas ocorrências mentais ou orgânicas dos encarnados passa sempre pela afinidade de pensamento entre uns e outros. Nenhum espírito inferior cria qualquer pensamento nos encarnados. Eles apenas potencializam aqueles já existentes. Então, qualquer participação dos desencarnados na atual pandemia e em qualquer outra será sempre contributiva, nunca determinante. Está nas mãos dos encarnados evitar os desequilíbrios que os põem em condição de vitalizar micro-organismos patogênicos. Então, podemos estabelecer aqui uma conclusão parcial, uma segunda, de que esses processos obsessivos eles podem contribuir para a eclosão de enfermidades em indivíduos, em coletividades, gerar surtos, epidemias ou pandemias, por intensificarem os pensamentos desequilibrados dos encarnados. Mas nós não podemos transferir a responsabilidade aos desencarnados, uma vez que eles só estimulam o desequilíbrio que o encarnado já traz em si. Nós podemos ver isso muito bem no livro Ação e Reação, quando o Leonel, o obsessor, esclarece os mecanismos pelos quais eles realizavam o processo obsessivo no indivíduo chamado Luiz. Eles diziam, olha, nós só estimulamos aquilo que ele já traz dentro de si. Bem, mas nós estaríamos em meio a uma epidemia obsessiva e isso poderia, de alguma forma, ter alguma participação nesse processo? Nós somos sempre naturalmente tentados a achar que a época em que vivemos é pior do que as passadas. Então, por isso, temos uma tendência a achar que não há uma diferença no momento atual em relação aos demais, com relação aos processos obsessivos que são de todos os tempos. No entanto, os espíritos eles se referem recorrentemente ao fato de estarmos numa epidemia obsessiva. Só como exemplo, vamos trazer esse trecho do livro Manuel Filomeno de Miranda, nos Bastidores da Obsessão, no Exórdio, e que ele diz: a obsessão avassaladoramente vem se mantendo em caráter epidêmico, qual morbo virulento que se alastra por toda a Terra. É uma pandemia. Hoje, mais do que em qualquer época. Então, realmente, estamos num período em que essas imantações espirituais elas estão num nível maior do que historicamente. Então, se, através dos processos de imantação espiritual, podem ser intensificados os pensamentos que vão vitalizar esses micro-organismos, é possível que o fato de estarmos numa pandemia obsessiva também seja um fator contribuinte para isso. Mas por que isso não acontece mais vezes? Porque existe uma proteção espiritual muito grande, existe o sol que queima todas essas criações, existe a ação dos benfeitores, mas quando chega um momento em que soam os clarins e é necessário que a Terra passe por um período expiatório, então os fenômenos naturais podem ocorrer de conformidade com o desejo dos espíritos responsáveis pelo nosso planeta e, em última instância, do próprio Deus. Bem, mas vamos conversar agora rapidamente sobre a questão da obsessão como consequência. Nós falamos da obsessão como um fator predisponente na causa. Mas vamos falar agora sobre consequência. Então, no livro Ação e Reação, a que nós já nos referimos, o Leonel diz assim: conhecido o reflexo da criatura, isso diz respeito ao pensamento, ao desejo básico, o tema básico da mente daquele indivíduo, da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes. Vejam, eles não criam nada. Eles superexcitam aquilo que a pessoa já traz, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação
e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Quando o influenciador espiritual ele é consciente, diz-nos André Luiz, no livro Estude Viva, numa mensagem psicografada por Valdo Vieira. Ele diz assim: quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de um encontro em perspectiva, de uma conversação, recebendo uma carta, um clímax de um negócio ou uma crise imprevista de serviço. Então, vejam, esses espíritos às vezes aproveitam as circunstâncias para, quando nós nos deixarmos levar por algum desequilíbrio do pensamento, emocional, sentimento, intervirem. Então, veja, no caso de uma pandemia, o que ocorre, por exemplo, o medo. O medo é um estado de espírito que pode ser aproveitado também pelos espíritos infelizes, podem trabalhar para que ele seja amplificado, nos trazendo problemas. No livro Nosso Lar, ocorre um fenômeno no planeta, que foi uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. E ele relata as repercussões da Segunda Guerra Mundial no mundo espiritual. Então, aqui ele vai falar sobre a questão do medo. Mas antes um pouquinho disso, o medo já estava presente no período em que ele estava nas regiões inferiores. Porque o medo, exatamente, é estimulado por esses espíritos inferiores nos processos obsessivos entre desencarnados. Então, nas regiões purgatoriais, aqueles seres perversos se valem disso, né, para levarem aqueles espíritos à loucura, estimulando, superexcitando o medo, que é um fenômeno natural no indivíduo. Vejo que André Luiz, enquanto se encontrava no umbral, diz: sentia-me amargurado doente nas grades escuras do horror, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Fugia sempre, o medo me impelia de roldão, e os espíritos perversos estimulando isso para sofrimento daquelas pessoas. Mas, mais à frente, quando nós nos referimos à questão do fenômeno da eclosão da Segunda Guerra Mundial no mundo, a Narcisa conversa com André Luiz. Ela diz: precisamos organizar determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, porque o Brasil receberia desencarnados na guerra no mundo, lá em Nosso Lar e outras colônias. Mas também seriam necessários exercícios adequados contra o medo. Aí o André Luiz se surpreende e ela diz: talvez você estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. E a governadoria de Nosso Lar atua nas emergências, como aquela da guerra, e agora também na pandemia, com certeza, e coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Vejamos que em Nosso Lar não está acontecendo, nesse momento, nenhuma pandemia, mas os espíritos sofrem os reflexos do que acontece na Terra, porque eles estão mentalmente ligados a pessoas que também estão aqui na Terra, participam das angústias, né, dos encarnados. Bem, então aqui é importante nós lembrarmos o seguinte: a questão da nossa alimentação espiritual. Então, nós já sabemos, do ponto de vista da alimentação do corpo, que existem alimentos verdadeiros e alimentos que são falsos, é um lixo alimentar, né? Então, também do ponto de vista da mente, nós precisamos escolher com o que vamos alimentar as nossas mentes. Nós podemos alimentar com alimento verdadeiro, com leituras edificantes, com uma boa música, meditação, oração, conversas proveitosas, participação das atividades online do centro nesse momento, palestras pela internet, e devemos evitar acumular lixo mental, porque isso poderá ter consequências graves sobre nós nesse período da pandemia.
notícias sobre crimes, catástrofes, epidemias, a própria epidemia, né? Escândalos morais, a questão do envolvimento na política inferior, filmes com temática deprimente, violentos, o negativismo, filosofias nihilistas, sites de compra, pessoas que ficam o dia inteiro naquilo perdendo tempo, jogos em excesso, mágoas, desentendimentos, esses todos são lixos que nós devemos evitar de acumular e que nesse período da pandemia nós precisamos cuidar. Então, não só o medo, mas todos esses outros aspectos. Mas a questão, por exemplo, noticiários, o WhatsApp do mal, né, usado para o mal, tudo isso pode estimular, então, que nós permaneçamos num estado de desequilíbrio e esse nosso desequilíbrio poderá ser aproveitado por entidades para nos criar, intensificar esse estado, nos gerando consequências desagradáveis, né? Então, para levar para casa, né, as conclusões, a mente humana encarnada, desequilibrada, ela pode vitalizar micro-organismos que provocam enfermidades, epidemias e pandemias. As imantações espirituais podem contribuir para esse processo por intensificarem os pensamentos desequilibrados dos encarnados. A responsabilidade, no entanto, é do próprio encarnado. A existência de ascendentes espirituais não exime os encarnados da higiene. Em situações como epidemias, guerras e outros, quando a mente cede ao medo e a outros estados mórbidos, imantações mentais infelizes podem se estabelecer com consequências graves. Está em nossas mãos escolher o tipo de pensamento com que nutriremos a nossa alma. Vamos fazer a nossa oração. Vamos conservar os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, aos perfeitores. E agradecer pela oportunidade bendita que temos nessa época, dos recursos eletrônicos que nos permitem não ficarmos afastados das mensagens consoladoras. Agradecemos pelo conhecimento da doutrina espírita que tanto nos esclarece, que nos explica a razão de ser de tantas questões que outros ainda se apavoram frente a elas. Com a certeza, Senhor, de que todos esses fenômenos da natureza guardam relação com intenções maiores, com propósitos superiores. Sabemos que existem propósitos em relação ao momento pelo qual a humanidade passa. Não sabemos, não temos como perscrutar as intenções de Jesus, dos seus assessores, de Deus com relação a nós. Mas temos certeza, Senhor, da paternidade divina, que só nos dá aquilo que nós necessitamos, do melhor para nós. Assim, Senhor, que possamos viver essas experiências pelas quais estamos passando, com um estado de espírito superior, com entendimento de que estamos nos preparando, talvez para novos tempos. Não estaremos eximidos, Senhor, das lutas, mas a luta é um instrumento do nosso crescimento, que possamos passar com proveito por essas experiências. Senhor, tendo o entendimento que já nos foi concedido, que possamos funcionar nessa época em que nos encontramos, como instrumentos para que os seus projetos junto à humanidade possam se realizar nesses instantes, para que possamos ser os intermediários junto a outros que ainda não têm essa compreensão, que possamos ser a reserva de equilíbrio em meio ao desequilíbrio, que possamos, Senhor, cuidar da saúde da mente daqueles amigos que compartilham conosco. Mas para isso, precisamos estar com a nossa mente alinhada. Assim, Senhor, envolve-nos nas tuas vibrações. Coloca a tua mão sobre cada um de nós
para que possamos terminar esses momentos com muita paz em nossos corações. O nosso muito obrigado, Senhor.